Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida e esse é o nosso curso de Direito Administrativo. Nós estamos estudando os atos administrativos, apresentando aí a teoria sobre o que é cobrar em concursos públicos sobre os atos administrativos. Agora, nessa reta final sobre este assunto, nós vamos começar a falar especificamente sobre a extinção dos atos administrativos, ou seja, como é a forma que esses atos deixam o mundo jurídico. Tá, ok? Então existem formas em que o ato administrativo deixará o mundo jurídico simplesmente em decorrência de ter cumprido seus efeitos, ou então quando a administração, por meio de um outro ato, vem e desfaz os seus efeitos. A gente tem várias situações, como por exemplo a anulação, que vai decorrer de ilegalidade, ou a revogação, que ocorre no caso do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. Então é isso que nós vamos detalhar. Não só a anulação e a revogação, que são as duas principais formas, mas também trabalharemos outras formas de extinção dos atos administrativos que costumam aparecer aí em alguns concursos públicos, tá ok? Então vamos para a tela para a gente começar. Então, extinção dos atos administrativos. Inicialmente, nós vamos passar aí um panorama geral sobre as formas de extinção. Então, a gente pode colocar aqui extinção, então, dos nossos atos administrativos, que é o assunto que nós estamos abordando aí ao longo dessa série de vídeos. Sobre a extinção dos atos administrativos, a doutrina costuma trazer aqui uma espécie de classificação, vamos dizer assim. Vamos aqui colocar as extinções, ou a extinção propriamente dita. Dentro dessa extinção, nós vamos ter o que a gente chama de extinção natural, a extinção subjetiva e a extinção objetiva. E aí, professor, o que quer dizer cada uma dessas formas de extinção dos atos administrativos? Vem para mim. Inicialmente, a doutrina ela não consegue sistematizar de forma unânime as formas de extinção dos atos administrativos. A gente está fazendo aqui um panorama geral, pegando o que os principais doutrinadores trazem e colocando ali. Em regra, os doutrinadores dizem o seguinte: o ato administrativo ele se extingue de três formas assim mais gerais. Primeiro, seria uma extinção natural, ou seja, quando o ato administrativo veio e cumpriu os objetivos para o qual ele foi posto. Então, por exemplo, quando um ato administrativo concede uma licença para um servidor durante um período de 2 meses, ao término deste prazo de 2 meses, simplesmente o ato administrativo deixa de existir. Vejam só, todos os efeitos para os quais o ato administrativo foi criado, todos aqueles efeitos já se exauriram, já se consumaram. Dessa forma, o ato administrativo deixa de existir simplesmente por ter cumprido seus efeitos. Essa é a extinção natural. É quando o ato administrativo vem e naturalmente deixa de existir. Então essa seria uma primeira. Logo na sequência, a doutrina fala na extinção, que seria a subjetiva e a objetiva. A subjetiva é relacionada ao sujeito, é quando o sujeito deixa de existir. Então, quando a administração pública concede uma autorização para porte de arma de fogo e o particular que recebeu essa autorização vem a falecer, simplesmente o sujeito deixou de existir e, com isso, o ato administrativo de autorização também. Por fim, quando a gente fala do objeto, ou a causa da extinção objetiva, que é quando a gente fala, é quando o objeto deixa de existir. E quando a administração faz a interdição, por exemplo, de uma empresa, e essa empresa fecha as portas, vamos dizer assim, deixa de existir, nessa situação, naturalmente, o ato deixou de existir. Então, vamos para a tela. Então, natural, subjetiva e objetiva. Além disso, além dessas formas de extinção, a gente vai ter o que a gente chama de retirada. A retirada do ato administrativo. O que vem a ser a retirada? Ela vai se apresentar em várias formas. Então, para a gente detalhar aqui, nós vamos ter o primeiro que a gente chama aqui do tal do desfazimento volitivo. O que vem a ser o desfazimento volitivo? A gente quer dizer que é volitivo porque teve uma participação, na verdade, teve uma manifestação de vontade da administração pública. O desfazimento volitivo, ele vai ocorrer de 3 formas, que são as formas aí mais conhecidas e mais abordadas na doutrina e nos concursos públicos. A gente vai ter a anulação, que decorre de ilegalidade, a revogação,
que é pela análise de conveniência e oportunidade, muitos concurseiros já estão familiarizados com isso. E, por fim, a cassação. A cassação é quando o particular deixa de cumprir os requisitos para receber aí, para usufruir do ato administrativo. Então, vem para mim. A gente fala que é volitivo porque a administração está se manifestando. Ela declarou uma vontade nessa nova situação. Então a gente teve a anulação, a administração vai lá e se manifesta. Ó, constatamos a ilegalidade e por isso estamos anulando o ato. Obviamente que a anulação também pode decorrer aí de uma manifestação expressa do Poder Judiciário, mas a gente deve ter em mente que a gente chama isso de desfazimento volitivo, a anulação, a revogação e a cassação. Voltando para a tela. Além do desfazimento volitivo, que é essa forma que a gente acabou de mencionar, que tem uma manifestação, um ato positivo da administração, a gente também vai ter aí outras formas de retirada do ato administrativo. Quais seriam essas outras formas? A gente vai ter o que a gente chama aqui de caducidade. A caducidade, ela se relaciona aí à existência de uma nova legislação. Pode explicar melhor aí pra gente, professor? Como assim a caducidade e a nova legislação? Vem para mim. A caducidade, a gente sabe, na hora que a gente estudou o conceito de ato administrativo, que o ato administrativo se submete à lei. Então, todo ato administrativo deve ser praticado de acordo com a legislação em vigor. Agora imagine que a administração pública editou um ato administrativo válido, um ato de acordo com a lei, mas posteriormente a legislação foi modificada. Nesta situação, o ato administrativo anterior passa a estar incompatível com a nova legislação. Então, automaticamente, como a lei está acima dos atos administrativos, aquele ato está extinto, ele deixa de existir. Então, imagine, por exemplo, que a administração pública conceda uma licença para construir e essa licença permite que o particular construa um edifício naquela área de 10 andares. Posteriormente, vem uma nova legislação urbana e estabelece que naquela área, naquela região, enquanto o empreendimento ainda não foi construído, veja só, ainda nem começou a obra, veio uma nova legislação logo na sequência e disse o seguinte, ó, nesta área aqui, os edifícios podem ter no máximo 2 andares. Nessa situação a gente vai ter uma revogação daquele ato, porque a gente vai ter que readequar, a administração vai ter que editar outro dentro dessa limitação. Ou quando, por exemplo, se permite que um particular explore um parque de diversões em determinada área e posteriormente vem uma nova legislação urbana e diz que naquela região não pode ter parque de diversão, tendo em vista aí o sossego da população e por aí vai. Então, é uma incompatibilidade com uma nova legislação, com a legislação superveniente. Veja só, não se confunde com a anulação. Na anulação, o ato administrativo, desde a sua origem, era ilegal. Na caducidade, o ato foi editado de acordo com a legislação em vigor, mas posteriormente uma nova legislação o tornou incompatível, ok? Foi para a tela. Então, caducidade, nova legislação, para a gente poder compreender bem. Outra forma que costuma aparecer aí na nossa doutrina é a chamada contraposição. A contraposição é bastante simples. Ela decorre de um ato posterior. Esse ato posterior, ele foi editado com base em determinada competência e ele acaba extinguindo, ele vai extinguir outro ato administrativo que foi praticado com base em outra competência. Nossa, professor, como isso está meio confuso, não estou conseguindo compreender bem isso aí. Vamos lá, um exemplo muito simples, vem para mim. Quando ocorre a nomeação de um servidor público, foi aprovado em concurso público para ocupar um cargo efetivo, e posteriormente a gente tem a exoneração desse servidor, então a gente teve uma competência que permitiu a nomeação, e posteriormente a gente tem uma outra competência, uma competência diversa, e editou
a exoneração. Vejam só, a gente tem uma contraposição entre o ato de nomeação e o ato de exoneração. O servidor vai deixar o serviço público. Então, nessa situação, a gente tem um exemplo clássico de contraposição. O ato posterior acaba extinguindo o ato anterior. Não se trata de simples revogação. A revogação age diretamente sobre o ato que está sendo revogado. Nessa situação, a gente simplesmente editou um ato de exoneração. Não é necessário a administração pública editar um terceiro ato para revogar a nomeação, tá ok? Então, simplesmente o ato de exoneração extinguiu o ato anterior de nomeação. Isso é a contraposição, ok? Foi para a tela. Então, a caducidade é a nova legislação, a contraposição é um ato posterior. Outra forma bastante simples da gente compreender aí é a renúncia. Pessoal, quando ocorre renúncia, simplesmente a pessoa abre mão de determinado benefício. Então, a gente pode dizer que a renúncia é quando o beneficiário abre, vamos deixar mais claro, o nosso beneficiário do ato, aquela pessoa que está usufruindo do ato administrativo, abre mão desse direito, abre mão do próprio benefício, abre mão daquilo que ele recebeu no ato administrativo. Então, vem para mim. Servidor teve a sua aposentadoria, ele está aposentado, e abre mão da aposentadoria para ocupar um novo cargo. Nessa situação, ele renunciou ao benefício que ele estava usufruindo. Então, pessoal, a gente vê aí que nessas três formas que nós abordamos agora, a caducidade, a contraposição e a renúncia, não existia uma manifestação própria da administração, por isso que eles não se enquadram no desfazimento volitivo. Vamos voltar para a tela? Para a gente poder encerrar essas formas gerais, a gente só vai detalhar aqui para que você tenha aí na sua anotação. Então, a extinção natural, a gente pode falar aí que na extinção natural é o mero cumprimento dos efeitos do ato, o mero cumprimento do ato administrativo. É o exemplo que a gente mencionou do servidor que conclui aí a sua licença, depois de transcorrido o prazo, a gente tem a extinção natural desse ato administrativo. Seria a forma comum. A subjetiva, ela vai se relacionar aí ao desaparecimento. Esse desaparecimento a gente deve ter ele como um sentido amplo, né? Desaparecimento do sujeito, como, por exemplo, ocorre no caso de um falecimento do sujeito que está sendo beneficiário de determinado ato administrativo. Por fim, a objetiva se relaciona aí ao próprio objeto. Então, é o próprio objeto do ato administrativo que deixa de existir. Foi o exemplo que a gente deu da empresa que foi interditada e, posteriormente, ela fechou as portas, ela deixou de existir. Eu quero detalhar ainda, para a gente fechar essa tela aqui, e aí poder partir depois para anulação e para revogação, que é o que mais aparece em concurso público, e detalhar aqui a cassação. Só a cassação, ela tem algumas particularidades que são interessantes. Ela ocorre na execução. Na execução do próprio ato administrativo. Eu vou trazer todas as características da cassação e depois vou explicar bem aí para vocês. Trata-se de uma forma de sanção. Uma forma da administração pública, ainda que indiretamente, sancionar o beneficiário do ato. E ocorre quando? Quando o interessado, o próprio interessado do ato administrativo, quando ele deixa de cumprir os requisitos, de cumprir aqueles requisitos que eram indispensáveis para ele permanecer usufruindo do ato administrativo. Então, pode explicar melhor, professor? Vem para mim. Pessoal, a cassação, que é a primeira espécie de desfazimento volitivo que a gente está estudando, ocorre na situação em que o beneficiário do ato administrativo tinha que cumprir alguns requisitos para permanecer com ele. Vamos dar um exemplo. A licença para dirigir. Exemplo clássico. De acordo com a legislação de trânsito, durante determinado ponto você não pode ultrapassar uma pontuação prevista em lei.
Caso você ultrapasse esta pontuação, este limite de pontuação, a sua licença para dirigir será cassada. Vejam, não se trata de anulação porque não ocorreu ilegalidade na origem do ato administrativo, mas sim um erro na execução, e esse erro decorre do próprio beneficiário do ato administrativo. Ele deixou de cumprir os requisitos previstos em lei para permanecer com a licença. Então a cassação é um erro, é uma espécie de sanção contra o beneficiário do ato. São inúmeras formas, inúmeros exemplos na legislação, como por exemplo a licença para o exercício de atividade profissional. Suponha que determinadas profissões necessitem de uma licença para que você possa exercê-la, e para você permanecer exercendo a profissão, você deve cumprir determinados requisitos durante toda a sua vida. Se em algum momento você deixar de cumprir esses requisitos, poderá o órgão competente fazer a cassação da sua licença para exercer a atividade profissional. A mesma coisa numa obra, você recebe uma licença para construir e deixa de cumprir os requisitos legais para poder continuar a construção. Vem o Estado e vai cassar a licença para construir. Pessoal, deve ficar bem claro então que a cassação não se confunde com a anulação, porque a cassação ocorre na execução do ato e decorre aí de um erro do interessado. A anulação, por outro lado, ela é uma espécie de ilegalidade, ela decorre, melhor dizendo, da ilegalidade na formação do ato administrativo. Isso vai ficar bem mais claro no nosso próximo vídeo, quando a gente vai explicar aí a anulação e a revogação, tá ok? Então vamos para a tela só para a gente fechar aqui. E isso aqui é um resumo. Só destaco que a gente colocou extinção aqui, extinção lá na frente. A doutrina não costuma falar em extinção propriamente dita, simplesmente fala em extinção formas, mas a gente, para sistematizar, para ficar mais fácil para você compreender, a gente fez esse esqueminha aqui. Então, extinção natural, subjetiva e objetiva, e dentro da retirada nós temos o desfazimento volitivo, que é a anulação, revogação e cassação, e outras formas como a caducidade, contraposição e renúncia. E nós vamos detalhar no nosso próximo vídeo, a partir do próximo vídeo, a anulação e a revogação do ato administrativo. Pode vir para mim. Então agora eu vou deixar para o nosso próximo vídeo a gente começar a explicar então a anulação e a revogação, tá ok, pessoal? Muito obrigado e até breve.